Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos nos encomendar a Deus, vamos rezar, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Mãe da Igreja, nossa Mãe, a Virgem Santíssima, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fred, eu sou catequista e vamos gravar o nosso vídeo de hoje. E antes da gente gravar, eu quero pedir a vocês que se inscrevam, compartilhem os nossos vídeos, repasse para outras pessoas, deixe o seu comentário, a sua pergunta, deixa aí clica aí no sininho também para você receber os nossos vídeos, ok? Qual é o nosso tema de hoje? Eu tenho visto na internet aí muitas matérias sobre esse tema e eu gostaria de fazer também um vídeo sobre isso. Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia que nós cristãos devemos guardar? É o sábado ou é o domingo? Alguns dizem que é o sábado, que está lá na Bíblia, e é inclusive um mandamento, que Deus manda guardar o sábado. Outros dizem que é o domingo. E aí? É o sábado ou é o domingo? Outros acusam a igreja de ter mudado os mandamentos. Eu já ouvi aí críticas de que a igreja católica mudou os 10 mandamentos, trocando o sábado pelo domingo. Será que foi isso? Então eu quero conversar um pouco sobre isso, para tirar todas as dúvidas dos católicos. Nós católicos devemos guardar como dia santo, dia do Senhor, o sábado ou o domingo? Há aqueles que defendem o sábado, há aqueles que defendem o domingo. E aí? Como é que fica? Vamos lá. Então, gente, como nós sabemos, nós católicos só temos uma interpretação da Bíblia, é a interpretação do magistério da igreja, ou seja, do Papa em união com os bispos, os padres e os diáconos. É uma interpretação só. Os nossos irmãos protestantes, como se dividem muito, isso é fato, algumas igrejas protestantes guardam o sábado, outras guardam o domingo. Então, ou seja, eles não têm uma unidade nessa questão, como nós católicos temos. Por exemplo, alguns adventistas, alguns não, todos, celebram sábado como dia santo. Alguns batistas também guardam o sábado. Testemunhos de Jeová também guardam o sábado.
Então algumas igrejas guardam o sábado, outras guardam o domingo. E aí? Como a gente resolve esta questão? Primeiro, eu quero dizer que da onde os que defendem o sábado tiram a sua base bíblica. Os nossos irmãos protestantes, eles só têm a Bíblia, então eles tiram da Bíblia a interpretação do sábado. Os judeus até hoje celebram o sábado como o dia sagrado a Deus, consagrado a Deus, porque eles só têm o Antigo Testamento. Os judeus não têm o Novo Testamento. Então todos os judeus até hoje guardam o sábado. Outra coisa, os judeus não creem que Jesus Cristo é o Messias. Para eles, Jesus foi um grande profeta, mas não é o Filho de Deus, não é o Messias esperado. Eles ainda esperam o Messias, tanto que eles estão preparando, estão planejando reconstruir o terceiro templo para poder esperar o Messias. Vão ficar esperando porque a gente sabe que é Jesus. Claro que eles não vão construir ali em Jerusalém, porque onde era o templo é uma mesquita muçulmana e os muçulmanos não vão deixar. Então já tem um boato aí que eles vão construir em outro lugar. Não sei onde vai ser, não sabemos. Então, para os judeus, continua até hoje sendo sábado o dia consagrado a Deus. Essas igrejas protestantes que guardam sábado, elas se dizem cristãs, mas continuam guardando sábado como dia santo. Já citei aqui, adventista, alguns batistas, não todos, chamados anabatistas, ok? São cristãos, mas guardam sábado, e também testemunhos de Jeová, ok? Talvez alguma outra igreja também, porque são muitas, né? São mais de 30 mil igrejas protestantes. Então eu também não consigo saber se tem mais alguma, né? Aí fica difícil saber, ok? Mas essas eu sei que guardam o sábado, ok? E da onde que eles tiram a base bíblica para isso? Eles citam Êxodo 20, onde fala: guardarás o sábado como dia santo e santificarás o dia de sábado. Está lá em Êxodo capítulo 20. E também no Gênesis, diz, né, Deus fez o mundo em 6 dias. No 7º dia Deus descansou e santificou o 7º dia, ou seja, o sábado, como dia santo. Realmente está lá no Gênesis. Então, o que nós católicos dizemos sobre isso? Como a Igreja Católica só interpreta a Bíblia de uma forma, ela não tem duas interpretações, a Igreja não guarda o sábado como dia santo. A Igreja guarda o domingo. E isso não vem de agora, não é do século XV, XVI, XVII, XVIII, não, senhor. Desde o 1º século, e eu vou provar isso aqui daqui a pouco, tá? Desde o 1º século, os cristãos, a igreja e os cristãos, sempre guardaram o domingo. Você não vê nos relatos apostólicos guardar o sábado. Eu já vi esses que defendem o sábado dizerem que Jesus guardava o sábado, que os apóstolos guardavam o sábado. Mentira. Você pode ver nos evangelhos quantas brigas de Jesus com os fariseus, porque Jesus não guardava o sábado. Jesus dizia: eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Tanto que os apóstolos recolhiam comida no dia de sábado, coisa que não podia fazer. Está lá um texto da Bíblia lá onde os apóstolos recolhem espigas no dia de sábado. Então como é que Jesus guardava o sábado? Não, senhor. E os apóstolos, São Pedro, São Paulo, também não guardavam, né, o dia de sábado. Claro que não. E eu vou provar isso aqui daqui a pouco. Então a igreja nunca guardou o sábado. Por quê? Porque a igreja entendeu, primeiramente, o domingo passou a ser o dia sagrado para os cristãos. Por quê? Porque é o dia da ressurreição. Então é o dia da nova criação. Aquela criação do Gênesis é a criação antiga.
onde realmente Deus manda guardar o sábado, mas é no Antigo Testamento. Então, se você continua no Antigo Testamento, o que é um grande erro de muitos irmãos protestantes, é querer viver o Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento, gente? O Antigo Testamento é uma preparação para a chegada do Messias, ou seja, do Novo Testamento. Então o Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Então até Jesus vir, era para guardar o sábado. Mas quando chegou Jesus Cristo, aí já não é mais o sábado, agora passou a ser o domingo. Por quê? Porque é o dia da nova criação, restaurada em Cristo, porque a criação ficou velha. A carta aos Hebreus diz isso, que ficou caduca a criação antiga. Jesus renovou, Jesus diz, eis que eu faço novas todas as coisas. Quantas vezes Jesus diz lá no Evangelho? Foi dito isso a vocês, lá no Antigo Testamento. Está lá em Mateus 5. Mateus 5, 6, 7, várias vezes Jesus fala isso. Foi dito isso a vocês no Antigo Testamento, mas agora eu vos digo. Então, agora é Jesus quem está dizendo. Então, é o Novo Testamento. E Jesus diz lá no Evangelho, eu não vim para mudar a lei, eu vim para aperfeiçoar. Se ele veio para aperfeiçoar, é porque a outra não era perfeita. Então, não é que a igreja mudou a lei, a igreja aperfeiçoou. Então, você tem que guardar o dia do Senhor, mas não o sábado, você tem que guardar o domingo. Outra coisa, a palavra sábado quer dizer repouso, descanso. A palavra domingo quer dizer o quê? Dia do Senhor. Então o dia do Senhor é o domingo. O sábado era só para descansar. Entenderam? É um dia de repouso. Você vai trabalhar 6 dias, no 7º você vai descansar. Então o sábado era para isso. Agora o domingo não. O domingo é o dia do Senhor. É o dia que o Senhor resgatou este mundo com a sua ressurreição. É a Páscoa, a passagem da morte para a vida. Então os cristãos passaram a celebrar a Eucaristia, a missa, no domingo. Entenderam? Então não é que a igreja mudou a Bíblia. Não é que a igreja mudou os mandamentos. Não, a igreja aperfeiçoou, como Jesus tinha falado lá em Mateus 5. Eu não vim para mudar a lei, eu vim para aperfeiçoar. É isso que a igreja fez. Outra coisa, gente, não podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra, como fazem muitos dos nossos irmãos protestantes. É a chamada leitura fundamentalista da Bíblia. Gente, isso é um perigo. Você lê a Bíblia ao pé da letra, interpretar errado, São Pedro diz que você causa a perdição. Você pode levar a pessoa até para o inferno, em vez de ir para o céu. Porque você faz uma interpretação errada da Bíblia. São Paulo, gente, ele diz uma coisa muito séria. A letra da Bíblia mata. Mata o quê? Espiritualmente, não é morte física. É isso que é o que São Pedro quis dizer. Mata espiritualmente, porque você interpreta errado. Então, por isso que você tem que ter o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo, tá? Para te dar entendimento. Por isso que a igreja não erra quando ela interpreta. Por quê? Porque não é a igreja quem fala, é o Espírito Santo, que é a alma da igreja, que está lá em João 14 e João 16. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos a toda a verdade. Então o Espírito Santo está na igreja, que ajuda a igreja a interpretar a Bíblia. Por isso que a igreja não aceita o que Lutero dizia. Cada um interpreta de um jeito, porque cada um vai interpretar da sua cabeça. É onde que tem esse monte de igreja aí. Cada um interpreta de um jeito. Aí um fala que é o sábado, outro fala que é o domingo. Aí, agora você imagina. Imagine que eu sou da igreja adventista e eu caso com uma pessoa da Assembleia, vamos dizer assim. Vamos supor que eu sou da adventista, eu sou da igreja adventista e eu caso com uma mulher que é da Assembleia de Deus. Aí então eu falo para minha mulher assim, ó mulher, o dia santo de guardar é o sábado. Aí a minha mulher vem para mim e fala, não amor, é o domingo. Então eu vou guardar o sábado, ela vai guardar o domingo. Aí vai nascer o meu filho.
Eu vou ensinar o meu filho a guardar o sábado. A minha mulher vai ensinar o meu filho a guardar o domingo. Aí eu te pergunto, como é que vai ficar a cabeça do meu filho? Com quem que ele vai seguir? Aí sabe o que eles vão dizer? Vou esperar meu filho crescer para ele decidir. Mas eu te pergunto, e a verdade onde fica? Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu te pergunto, aonde está a verdade? No sábado ou no domingo? Vai dar um nó na cabeça da pessoa. Então, gente, ou é o sábado ou é o domingo. Gente, não pode ter duas verdades. Como é que eu vou interpretar de um jeito e depois eu vou interpretar de outro? Ah, não tem problema. Claro que tem problema, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Um está falando a verdade, o outro está mentindo. Porque se é o sábado, é o sábado. Se é o domingo, é o domingo. Gente, só existe uma verdade. Que eu saiba, a verdade é uma só. Teorema de Pitágoras. Né? A soma do quadrado é igual ao quadrado dos catetos. Meu Deus do céu. Que coisa terrível. Sou péssimo de matemática. Mas a gente ensina isso até hoje. Por quê? Porque é verdade. Sabe quando foi descoberto o Teorema de Pitágoras? 3.000 anos antes de Cristo. Antes de Jesus. E até hoje é ensinado isso. Por quê? Eu não gosto, eu não gosto de matemática, mas se eu for estudar matemática, eu tenho que estudar isso. Mesmo que eu não goste. Por quê? Porque é verdade. Então, gente, ou o dia santo é sábado ou é domingo. Então, um dos dois tem que falar a verdade, então o outro está falando mentira. Para mim não ensinar coisa errada para as pessoas. Ou eu ensino que é o sábado, ou eu ensino que é o domingo. Você tem que fazer uma escolha. Eu não posso guardar os 2 dias. Ou eu guardo o sábado, ou eu guardo o domingo. Então nós católicos guardamos o domingo. Por quê? Porque eu não vivo no Antigo Testamento e eu não sou judeu. Se eu fosse judeu, se eu vivesse no Antigo Testamento, eu guardaria o sábado. Mas eu sou cristão católico, então eu tenho que guardar o domingo, que é o dia da ressurreição de Jesus, é o dia da nova criação. Então eu não estou mais no Antigo Testamento, eu estou no Novo. Outra coisa. Olha o perigo de você interpretar a Bíblia ao pé da letra. Quando Deus diz assim, e Deus descansou da sua obra e santificou o dia de sábado. Aí eu pergunto a vocês, Deus se cansa? Deus fica cansado? Gente, Deus, que eu saiba, é perfeito. Se você é perfeito, você não tem imperfeição. O cansaço veio pelo pecado. Lembra lá, depois do pecado, Gênesis 3? O homem vai trabalhar com o suor do seu rosto, vai tirar o sustento, aí sim ele vai precisar de um dia para descansar. O homem. Porque o homem pecou. Agora, Deus precisa descansar? Então, gente, é uma simbologia falar que Deus descansou. Deus não se cansa. Assim como também guardar o sábado também não é uma coisa para você interpretar o pé da letra. Aquilo ali, gente, é só até a chegada de Jesus. É uma preparação para a chegada de Jesus. Então, até chegar Jesus é o sábado. Então agora continua Deus tendo um dia sagrado para ele, mas não é mais o sábado agora, é o domingo. Deu para você entender? Espero que sim. E para encerrar essa questão de sábado, para a gente ir para o domingo, que é o que nos interessa, eu quero que você abra Colossenses, Novo Testamento, tá, gente? Que nós não estamos mais no Antigo, tá? Colossenses, capítulo 2. Abra aí, por favor. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Gente, se São Paulo celebrasse o sábado, ele não iria falar o que ele vai falar aqui. Como é que ele ia guardar o sábado falando contra o sábado? É uma incoerência. Olha o que ele diz no versículo 16 do capítulo 2 da carta aos Colossenses. Portanto, vírgula, ninguém
vos julgue por questões de comida e bebida. Ou seja, você pode comer e beber de tudo com moderação. Porque os judeus não podiam comer certas coisas, carne de porco. Até hoje o judeu não, carne com sangue. O cristão pode comer de tudo com moderação, comer e beber. Mateus capítulo 15, não é o que entra que mancha o homem, é o que sai da boca. Então você pode comer e beber de tudo com moderação. O próprio São Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que ter discernimento. Então olha o que ele está dizendo, ninguém vos julgue por questões de comida e bebida. Então o cristão pode comer e beber de tudo, com moderação. Tudo dentro do limite. Claro que a gula é pecado, a embriaguez é pecado, mas nem por isso você não possa tomar um vinho, uma cerveja, né? Ou você não possa, né, lá comer a sua sobremesa, você não pode exagerar. Eu já expliquei, você não pode nem comer demais e nem comer de menos, nem beber demais e nem beber de menos. Você tem que ter um limite. Tudo na vida, aliás, tudo na vida. Não pode ser nem 8 nem 80. Você tem que ter um limite. Para tudo na vida, não é só para comer e beber. Continuando aí. Ou a respeito de festas anuais, ou de boa nova, ou de sábados. Então, porque os judeus tinham várias festas, ok? Então, o cristão também pode fazer festa, não tem problema. Agora, você não vai fazer festa para você encher a cara. O cristão pode dançar, ok? Claro, gente, você não vai dançar na boquinha da garrafa, não é? Você não vai dançar mostrando o corpo, mas uma dança, música, entendeu? Ah, eu agora não posso ouvir mais música. Claro que pode, uma música decente. Você não vai ouvir música que não presta, entendeu? Então ele diz aqui, gente, o cristão pode tudo, com moderação, desde que não ofenda a Deus. Você tem que ver se aquilo ali não é pecado. Então, se aquilo não ofende a Deus, não tem problema. Então ele diz aqui, e ele termina dizendo, e nem questão de sábados. Então São Paulo não guardava o sábado, porque ele fala aqui, vou continuar, que são apenas sombras de coisas que haviam de vir. Aquilo, tudo que eu já expliquei. É uma preparação para a chegada de Jesus. Mas a realidade é o corpo de Cristo. Aí eu te pergunto, quem é o corpo de Cristo? A igreja. Porque Jesus entregou tudo nas mãos da igreja. Então quem decide agora é a igreja. Então, meu irmão, minha irmã, a igreja já decidiu. O nosso dia santo é o domingo, não é mais o sábado. Então agora não é mais o Antigo Testamento. Agora é o novo. E quem decide? Vou repetir. Mas a realidade agora é o corpo de Cristo. Está aí. Colossenses 2,16. Leia aí que você vai ver. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então, meu irmão, minha irmã, a igreja diz para nós que agora não é mais o sábado, é o domingo. Se a igreja diz, pronto, não tem mais discussão. Mas tem mais. Abra comigo aí Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Atos, capítulo 20, versículo 7. Gente, mais claro do que isso aqui, eu acho que é impossível. No primeiro dia da semana, gente, qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. A segunda-feira não é o segundo dia da semana? Então a primeira-feira é o domingo. Não é? Como dizia o Padre Léo, a primeira-feira é o domingo. Então, no primeiro dia da semana, estando nós quem? Os apóstolos, São Paulo dizendo, hein? No começo da igreja, primeiro século.
no primeiro dia da semana, estando nós, os apóstolos, reunidos para a fração do pão. O que é a fração do pão, gente? Eucaristia. Leia lá Lucas 24, depois você vai ver. Jesus também faz a mesma coisa com os discípulos de Emaús. Jesus faz a mesma coisa que os apóstolos estão fazendo aqui. A Eucaristia era chamada de fração do pão, que eles celebravam a missa. Ou seja, né, distribuía o pão e o vinho. Como ainda não tinha igreja, onde que era feito? Nas casas e nos cemitérios de Roma. Aqui São Paulo ainda não estava em Roma. Aqui ele ainda estava ainda em Jerusalém. Então eles celebravam nas casas a Eucaristia, que era chamada de fração do pão, a missa. E a missa era celebrada no primeiro dia da semana, no domingo. Continuando aí. Paulo entretinha-se com eles, ou seja, pregava. Estarão para partir no dia seguinte, prolongou as suas palavras até a meia-noite. Olha aí, então, por isso que a Santa Missa ela tem duas partes. A liturgia da palavra, que é a primeira parte, e a liturgia eucarística, que é a segunda parte. E no domingo é obrigatório o católico participar da celebração da palavra, diz aqui, né, que ele prolongou a palavra até a meia-noite, tá vendo? E tem gente aí achando ruim de ir na missa 1 horinha. Ele ficou pregando a palavra até meia-noite, no primeiro dia da semana, que era o domingo. E tem gente aí que não pode ficar 1 horinha na igreja, dia de domingo. Parece que tem formiga, eu já falei sobre isso. Não espera nem o padre dar a bênção. Eu queria saber. Já falei, quem tem medo da igreja é o diabo. Eu não sei porque que os católicos têm tanto medo da igreja. Foge tanto da igreja. O domingo é obrigatório ir à missa para o católico. Você sabia que dos 60% de católicos que existe hoje no Brasil, somente 5% de católicos vão à missa aos domingos? Por isso que eu falo que os irmãos protestantes são muito mais fiéis do que os católicos. Eu duvido, dou minha cara para bater, se dos 30% de protestantes que existe no Brasil, se a maioria não vai ao culto dia de domingo. Dia de domingo, hein? Capaz de ter, né, uns 20 que vai todo dia. A igreja não obriga todos os dias, mas o domingo sim. E a igreja é tão boa que quem não pode ir no domingo, a igreja diz que pode ir no sábado à noite. Quem não pode ir no domingo. Como dizia também o Padre Léo, né? Você não toma banho no sábado para valer para o domingo. Isso é uma exceção para quem não pode ir no domingo. Mas o correto é ir no domingo, que é o dia do Senhor. Agora, quem não pode ir por algum motivo, a igreja ainda dá essa colher de chá de você ir no sábado à noite, já vale para o domingo. E tem mais um texto. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 10. 1:10. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 10. Gente, quem escreveu o Apocalipse mesmo? São João, o discípulo amado de Jesus, não foi? Olha o que ele diz aqui. No dia do Senhor, é o que? O sábado? Claro que não, é o domingo. No dia do Senhor, fui enviado pelo Espírito Santo e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, ordenando: escreve o que vês num livro e envia-o às 7 igrejas. Então, São João escreveu as cartas do Apocalipse, aquelas 7 cartas que Deus mandou ele escrever no domingo. Então, gente, os cristãos, eles não guardavam o sábado.
Eles guardavam o domingo. Agora, para encerrar, eu quero que você abra... Eu quero ler para vocês como era o começo da igreja, a celebração da Santa Missa. Eu faço questão de ler para você. São Justino, que morreu no ano 165. A Bíblia terminou de ser escrita no ano 100, São João. São Justino morreu no ano 165, pertinho ali dos apóstolos. Olha o que ele diz. Lembra que eu li em Atos 20, versículo 7, que eles se reuniram num domingo, ficaram ali até meia-noite, celebrando a missa? São Paulo pregando e distribuindo a fração do pão, a Eucaristia. Olha o que diz São Justino. Reunimos-nos todos no dia do sol, Sunday, domingo, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus. Olha o que ele está dizendo. Está vendo? É o primeiro dia após o sábado dos judeus. Está vendo? Então os cristãos não celebravam o sábado, porque o sábado era dos judeus. Você é judeu? Você pode até celebrar o sábado, então você vira judeu. Agora, se você é cristão, você não tem como, você não pode celebrar o sábado. Mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou um mundo novo, resgatado em Cristo. E neste mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Acho que mais claro do que isso é impossível. Está lá na apologia dele, tá? De São Justino, você acha. Quando a gente faz teologia, estuda isso tudo, gente. Isso aí não estou inventando nada, existe tudo isso. Na internet aí você acha. Santo Inácio de Antioquia, aquele bispo que eu já falei dele aqui várias vezes, que morreu no ano 107, comido pelos leões no Coliseu, que foi discípulo de São João. Morreu no ano 107, pertinho ali dos apóstolos que escreveram a Bíblia, terminaram de escrever a Bíblia no ano 100. Olha o que diz Santo Inácio de Antioquia. Aqueles que vivem segundo a ordem antiga, ou seja, Antigo Testamento, das coisas voltadas para a nova esperança, não mais observando o sábado. Olha o que ele está dizendo. Mas o dia do Senhor, no qual a vossa vida é abençoada por ele e por sua morte. Carta aos Magnésios. Olha aí, então ele escreveu 7 cartas quando ele estava indo para morrer no Coliseu de Roma. Então ele escreveu 7 cartas para 7 igrejas. Então numa dessas cartas ele escreveu falando isso. Para os cristãos não guardarem o sábado, guardarem o domingo. Porque é o dia da ressurreição, é o dia do Senhor. E os cristãos celebravam a missa no domingo. Eu vou provar para você. Eu vou encerrar provando para você como que era celebrada a missa no domingo. Isso tudo, gente, a igreja tem documentado. Por isso que eu sou católico. Eu não sou católico por causa de outras coisas, por causa do bispo tal, do papa tal. Deixa eu só achar aqui, eu vou ler para você, eu faço questão de ler. Achei. Sobre a missa celebrada no domingo. Didaquê, Doutrina dos 12 Apóstolos, é o primeiro catecismo da igreja. Olha que, gente, esse documento aqui tem na internet. Você procura aí Didaquê, vai aparecer esse documento, eu tenho certeza. Digita aí no Google para você não ver que eu não estou mentindo. Isso aí a gente estuda na teologia. Olha o que diz a Didaquê, primeiro catecismo da igreja.
Era chamado de doutrina dos 12 apóstolos. Olha o que diz. Reunimos no dia do Senhor, Dominus, domingo, partir o pão, mesmo que está lá em Atos 20, versículo 7. Compare isso aqui com Atos 20, versículo 7. Está aí na sua Bíblia. Leia Atos 20, versículo 7 e compare com a Didaquê. Procure na internet que você vai achar. Reunimos no dia do Senhor, Dominus, partir o pão e dai graças, depois de confessares os vossos pecados. Por isso que a gente não pode comungar sem se confessar antes, está vendo? A fim de que vosso sacrifício seja puro. Quem tiver divergência com seu companheiro, está lá na Bíblia também, não deve juntar-se a nós antes de se reconciliar, para que não seja profanado o vosso sacrifício. Está lá em Mateus capítulo 5. Jesus já diz isso. Você não pode receber Eucaristia, participar da missa, se você tiver brigado com alguém. Você pode até ir na missa, mas você não pode comungar. Primeiro você tem que se reconciliar com a pessoa. Tá? Aí aqui ele continua, eu vou passar. Tá? Aí aqui ele continua falando sobre a missa, ok? Tem mais. Ó, tem muita coisa aqui, eu não vou ter tempo de colocar. Vou colocar só mais um. Santo Irineu nasceu em 140 e morreu no ano 202. Olha o que ele escreve. Dado que nós, membros de Cristo, nos alimentamos de coisas criadas, também quis que fosse o seu sangue o cálice de vinho extraído da criação, para com ele restabelecer o nosso sangue. Que fosse seu corpo o pão também. Aí aqui ele continua explicando sobre a Eucaristia. Tá vendo? Que era celebrada no domingo. Aí aqui ele continua explicando, eu vou passar para a gente poder ganhar tempo. Tá? Ó. Assim como muda a videira depositada na terra, depois frutifica, tá? Pela ação do Espírito de Deus, tá? Seguida pela absolvição, pela consagração, o vinho e o pão, pela palavra de Deus, se torna Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. Tá vendo? Então, isso aqui, gente, tá tudo documentado, como que era celebrado a missa no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. E olha como que era isso tem na Didaquê, tá, gente? Olha como que era celebrada a missa no primeiro século. E o Lutero dizia que a igreja inventou a missa. Olha como que era celebrada a missa no primeiro século. Quanto à Eucaristia, celebrai assim, 2 pontos. Primeiro, sobre o cálice, damos graças, Pai nosso, pela santa videira de Davi, teu servo, que nos deste a conhecer por Jesus, seu servo. Glória a ti nos séculos. Depois, sobre o pão partido, tá vendo? Demos graças, Pai nosso, pela vida e pela sabedoria que nos deste a conhecer por Jesus, teu servo. Glória a ti nos séculos. Assim como esse pão, outrora sob as montanhas, aí aqui ele continua, tá? É muita coisa. Que ninguém coma ou beba da vossa Eucaristia, se não for batizado em nome do Senhor. Então, quem não era batizado não podia receber a comunhão. Por isso que a igreja ensina, se você não é batizado, você não pode receber nenhum sacramento. Pois, a esse respeito, Jesus disse, não dei aos cães o que é santo. Mateus 7, versículo 6, está lá. Tá vendo? Depois de ter-vos saciado, dai graças assim, ou seja, depois de ter comungado, dizei assim, nós te damos graças, Pai Santo, pelo teu santo nome,
que puseste em nossos corações, e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade, que nos destes por meio de Jesus teu servo, glória a ti nos séculos. Aqui ele continua, não é? Aqui ele continua falando, tá? Hosana ao Deus de Davi, meu Deus do céu, a gente fala isso até hoje na celebração da missa. O que quer dizer a palavra Hosana? Salva-nos. Quando a gente fala Hosana, quer dizer salva-nos. Até hoje a gente fala isso na missa. Hosana, Deus de Davi. E se alguém é santo, aproxima-se. Se alguém não é santo, converta-se. Maranatá, vem Senhor Jesus. Gente, a gente fala isso até hoje na missa. A gente não fala isso em toda oração eucarística? Vem Senhor Jesus. Todos os dias a gente fala isso na missa. Por isso que o Scott Hahn, naquele livro Banquete do Cordeiro, ele diz que ele se converteu assistindo a missa. Tá vendo? E ele que era pastor protestante. E o senhor Lutero diz que a igreja inventou a missa. Então, gente, para nós cristãos, o nosso dia sagrado é o domingo. É dia de ir à missa. Primeira coisa, é dia de ir à missa. E não tem desculpa. Tem 4 horários. A Quinta Peruna tem 4 horários para você ir à missa. 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Aqui na Matriz. Fora nas outras igrejas aí. Todo bairro tem igreja. Você não tem desculpa. Ok? Claro que você também não deve trabalhar no domingo. Só quem é obrigado. O católico não deve trabalhar no domingo. Só se ele precisa trabalhar. Ele deve descansar. E ele pode sim ter o seu lazer para passar com a família, não é? Para passar com os filhos, pode jogar seu futebol, pode ir no shopping, desde que já tenha ido primeiro à missa. Primeiro Deus, depois a diversão, depois o lazer. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.